Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ouvimos e vemos o Evangelho explicado, o Evangelho trazido a seu tempo de modo positivo. Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, manhã de paz, manhã cheia da graça de Deus em nossa vida, vamos abrir a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, e vamos ler os mesmos versos que lemos na semana passada, versos 1 a 9. Efésios, capítulo 3, versos 1 a 9. Então abra aí a Bíblia, vamos ler, acompanhe, e que Deus venha abrir mais o nosso entendimento nesta manhã. Verso 1: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Por amor de vós, gentios, não judeus, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado. Então Paulo confiou o evangelho da graça de Deus para o apóstolo, aliás, Deus confiou o evangelho da graça de Deus para o apóstolo Paulo. A graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, presta atenção, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do que? Do mistério de Cristo. Agora presta atenção no verso 5. O qual em outras gerações, agora Paulo olha para o passado, e ele vai ver as gerações que antecederam ele, em outras gerações, lá no passado, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelos seus servos, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, como nós, que Paulo está dizendo que as gerações passadas não compreenderam. Está bem claro isso na sua vida, você já aprendeu isso, já está dividido dentro de você. Então não adianta eu pegar a Bíblia toda, a pessoa vai dizer assim, mas pastor, o senhor quer arrancar o Velho Testamento da Bíblia. Eu estou falando para vocês, vocês já sabem. Não estou querendo arrancar o Velho Testamento da Bíblia. Tudo aquilo é palavra de Deus? É. Mas eu preciso entender aquilo que acabou e aquilo que começou, aquilo que se cumpriu e aquilo que se iniciou. Então todos aqueles sacrifícios da velha aliança, sangue de animais derramado, as festas judaicas, os símbolos judaicos, as batalhas, as maldições, a dieta de comida, todo aquele monte de coisa do Velho Testamento acabou na cruz. Se cumpriu, acabou. Não é evangelho, é história do povo judeu. Eu tenho que ter clareza daquilo que acabou, que se cumpriu, que não está mais operando, aquilo que começou e que está operando. E o que está operando agora é o evangelho da graça de Deus, que eu encontro ele explicitamente nas cartas de Paulo, que foi um judeu que Deus libertou. Jesus apareceu para ele e revelou direto para ele o evangelho da graça de Deus, conforme ele diz em Gálatas capítulo 1. Eu não aprendi de homem algum o evangelho, nem recebi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então vamos lá, vamos trabalhar para você entender o porquê Paulo diz que aquela geração não entendeu esse mistério. Vamos lá, Hebreus capítulo 9. Nós sempre vamos repetir essas coisas. Vai lá para frente, vai Tito, Filemão, Hebreus, capítulo 9, para você entender quando começa o evangelho. Nós vamos ler verso 15 a 17. Hebreus 9, era bom ler o capítulo inteiro, mas não dá tempo. Então, Hebreus 9, verso 15 a 17. Eu já expliquei isso aqui, vamos recapitular. Então, verso 15.
Por isto mesmo, olha, leia e entenda. Você vai entender, ter clareza. Por isso mesmo, ele quem? Jesus Cristo é mediador da nova aliança. Ele é mediador do quê? Da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a lei, a primeira aliança, ele teve que morrer para quitar toda a dívida que a lei impunha sobre nós. Olha, então ele diz, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna. Quais pessoas? O mundo todo? Não. Aqueles que têm sido chamados, então são chamados por Deus, é que vão entender isso e vão receber essa herança, essa eterna herança. Agora ele diz assim, ele vai explicar, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Olha, você já está craque nisso, pois um testamento só é confirmado em caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então vamos explicar isso, a mesma historinha. Um homem tem várias propriedades e tem 3 filhos. Ele vai fazer o testamento. Para esse primeiro filho eu deixo isso, para aquele segundo eu deixo aquilo, e para aquele terceiro eu deixo aquilo outro. E tem uma cláusula no testamento, que isso só vai ser válido, os filhos só vão poder usufruir desses bens quando ele, que é o testador, morrer. Enquanto ele estiver vivo, ainda que exista um testamento, não tem força de lei, nenhum filho pode mexer em nada, ele está vivo. Quando é que esse testamento vai ter validade? Quando ele, o testador, morrer. Quando é que começa o Novo Testamento, a Nova Aliança? Mateus, Marcos, Lucas e João, está na sua Bíblia. Novo Testamento, faz parte do Novo Testamento? Não. Está na Bíblia o Novo Testamento, mas Jesus não morreu ainda. Jesus está fazendo milagres, está pregando para os judeus, está fazendo coisas maravilhosas. Tem gente crendo nele, gente que não conhece o Evangelho, vê ele fisicamente, crê nele fisicamente, porque vê e toca nele. Mas ainda não começou, porque o testamento só vai ter validade quando morre o testador. Quem é o testador? É Jesus Cristo. Ele foi para a cruz ainda? Não. Então um monte de ensino que Jesus está dando para os judeus, está acontecendo lá, um monte de coisa. A cruz ainda não aconteceu. O Evangelho da Graça de Deus não está explicitamente revelado. É um monte de judeu crendo em Jesus Cristo, a maior parte não acreditando, gente interessada só para resolver os problemas e ter milagres, né? Mas a graça de Deus está oculta aos olhos dos próprios discípulos que estão ali seguindo a Jesus. Porque o testador não morreu ainda. Então não posso dizer que a nova aliança é Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Porque o testador não morreu. Morreu ou não morreu? Não morreu, gente. Então tudo aquilo faz parte do judaísmo. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Aquele jovem rico, eu já falei isso 1000 vezes. Jovem rico chega para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo e ter a vida eterna? Por que Jesus não falou? Pela graça sois salvos, não precisa fazer nada, só acredita em mim e você vai ser salvo. O que Jesus impõe para ele? Sabes os mandamentos? Jesus mostra a lei para ele. Porque a lei está em vigor. A nova aliança não está em vigor. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não. Ele falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Por que Jesus não falou do evangelho da graça de Deus para ele? Por que Jesus não falou que ele não precisava fazer nada, bastava acreditar nele? Porque ele não morreu, a nova aliança não está em vigor. Está em vigor? Não está em vigor, o testador não morreu, ele não foi para a cruz ainda. O que está em vigor quando Jesus está falando essas coisas? O judaísmo, a lei está em vigor, a lei acaba na cruz. Então quando é que aqueles filhos vão tomar posse da propriedade? Quando o testador que fez o testamento morrer, aí vai ter validade o testamento. Então, quando é que passa a ter validade a nova aliança? A pessoa toma a ceia. O pastor vai dizer, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ela toma a ceia a vida inteira e não sabe o que é novo testamento.
Ela toma a ceia a vida inteira, e na própria pregação do culto da ceia, onde o pastor fala, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, quando ele vai pregar, ele vai para o Velho Testamento pôr lei na cabeça das pessoas, enfiá-las debaixo dos judaísmos. Ele mesmo não entende que tudo aquilo acabou. Aquelas histórias do Velho Testamento são bonitas, tudo maravilhoso, mas aquilo não é evangelho, aquela é história do povo judeu. É judaísmo, tudo aquilo é feito debaixo da lei. Então, quando começa a nova aliança, quando o testador morre, que é Jesus Cristo, aí da cruz para frente eu começo a entender o que é a nova aliança. Os discípulos já entenderam isso quando Jesus morreu e ressuscitou? Não entenderam nada. Porque eles ainda são todos judeus. Você pode ver que lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo dá uma bronca em Pedro, porque Pedro estava querendo pegar os gentios que não eram judeus e fazê-los viver debaixo de lei, como os judeus. E Paulo fala, não é nada disso. Nós não somos justificados por obras de lei. Paulo repreende Pedro na cara dele e na cara de todo mundo, porque Pedro ainda não entendia, queria fazer os gentios, que não são judeus, a viver como judeu debaixo de lei. Pedro não entendia ainda. Só quem tem a mente aberta que pode captar isso que eu estou te dizendo. Quem está debaixo da lei não vai entender nada o que nós estamos falando. Então, depois da cruz, no sangue dele, quando ele estabelece lá a ceia, esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. É aí que começa a nova aliança. Está bem claro isso? E quem teve revelação do Evangelho da Graça de Deus? Paulo. Jesus apareceu ele lá no caminho de Damasco, falamos isso a semana passada, e Paulo fala que ele recebeu direto de Jesus revelação do Evangelho da Graça de Deus. Ele não aprendeu de Pedro, nem de João, nem de Tiago, de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo em Efésios 3? Esse mistério não foi dado a conhecer nas gerações anteriores. O que Paulo está dizendo? Eu quero ler isso aqui de novo. Verso 5 do capítulo 3 de Efésios. Vai lá. Então Paulo está dizendo isso. Verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, depois da cruz, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Foi revelado aonde? No Espírito. Foi revelado aonde? No Espírito. Então, para mim entender o Evangelho da Graça de Deus, eu tenho que saber o que acabou na Bíblia e o que começou. Eu tenho que saber que Velho Testamento é a história do povo judeu. Tudo gira em torno do povo judeu. Não é evangelho, é judaísmo, história do povo judeu. E saber... Romanos 10,4, quando Paulo fala o fim de todo esse sistema religioso judaico é Jesus Cristo para a justiça daquele que acredita que é o fim. É a justiça, a tua justiça é a fé que você tem no Evangelho da Graça de Deus. Quem não acredita está escravizado debaixo de lei ainda. Então, para mim, comecei a entender o Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho que saber que Velho Testamento não é evangelho, é tudo muito bonito, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, mas aquilo tudo acabou. E tem que entender o que acontece na cruz e a revelação que vem depois da cruz. Está bem claro isso? Então eu quero ler 2 textos muito pregados em Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala de fé, mas que não é a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Então vamos ler bastante agora. Vamos lá, Mateus capítulo de número 8. Vamos lá, Mateus, mesmo no passado já preguei muito isso aqui. Hoje vejo que pregava uma mensagem sem fundamento. Eu mesmo estava vivendo antes da cruz e não entendi o que era evangelho. Então, Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 5. Abra lá e vamos fazer a boa leitura. Mateus 8, 5. A cura do criado de um centurião, um homem que foi elogiado pela sua fé. Mas que fé? Qual fé? Então vamos ler. Verso 5 de Mateus 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião. O centurião era uma autoridade romana que tinha 100 soldados à sua disposição. Ele mandava em 100 soldados.
implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu rapaz será curado. Aí ele explica como é que ele entendia isso. Ele diz: também eu sou homem sujeito